As pessoas falando, para, e ele gritando cada vez mais, para, e ele gritando cada vez mais. Jesus para e diz, traz-o aqui. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, Senhor, como deste, Senhor, através de teu Filho Jesus Cristo, vista aos cegos, como este homem aqui, Pai, Bartimeu, foi curado da sua cegueira. Nosso pedido, Pai, nessa noite é, queremos ver a Cristo, Senhor. Ver de fato por trás da letra. Tende misericórdia de nós, Senhor. Se mostra a nós, se revela a nós, para que possamos, Pai, lhe agradar em tudo. Pedimos a tua graça, tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma mensagem bem simples, aqui de Marcos capítulo 10, falando da cura de um cego, Bartimeu. Quando nós lemos esse texto aqui, parece um texto simples, uma cura simples que aconteceu. Um homem que tinha um problema de saúde, uma deficiência, ele era cego, ele correu atrás de Jesus e ele recebeu a sua cura. Jesus tem poder para curar todos os tipos de doença, todos os tipos de enfermidade, todos os tipos de dificuldade. Jesus tem condições de curar e de resolver todas as questões. É o que o Evangelho de Marcos se propõe a fazer. Na forma como ele constrói ali, escreve o seu evangelho, é para mostrar um Jesus poderoso, um Jesus que ele é sobre toda enfermidade, todo demônio, todo problema, e Jesus ele pode curar qualquer coisa. Mas vamos tentar aqui cavar um pouco nesse texto e tirar para nós lições para a nossa vida atual. Primeira coisa, no versículo 46, Jesus, os discípulos, e ali tem uma grande multidão, eles chegam a Jericó, e o texto já faz questão de dizer logo em seguida que estão saindo de Jericó. Chegaram em Jericó, fizeram o que tiveram que fazer e já estão saindo de Jericó. Só que na saída de Jericó, versículo 46, junto ao caminho, existe um homem ali sentado
Bartimeu, que era cego. E eles estão passando, Jesus, os discípulos, a grande multidão está passando ali e Bartimeu está sentado. E naquele momento ali, ninguém, nem os discípulos, né, os apóstolos, tampouco a multidão, foi capaz de conduzir Bartimeu até Cristo. Todos eles estavam ali passando, todos eles estavam saindo de Jericó e ninguém se preocupou com aquele homem. E se você voltar alguns versículos atrás, no versículo 37, eles estão falando com Jesus, dizendo o seguinte: concede-nos que na tua glória um se assente à direita e o outro se assente à esquerda. Eles estão ali discutindo ou querendo um favor de Cristo, que é no momento da glória, no momento onde terminar tudo, eles possam ter uma posição de destaque, eles possam ter uma posição de honra, sentado ao lado de Cristo. E o triste é que enquanto eles estão preocupados com isso, com o seu egoísmo, com a sua vaidade, com as suas vontades, existem pessoas no caminho, junto do caminho, que precisam de ajuda e eles não estão ajudando porque eles estão preocupados com o seu egoísmo, preocupado com a sua vaidade, preocupado quem vai assentar à direita e quem vai assentar à esquerda. E esse é o retrato de uma igreja deficiente, que ela não consegue ajudar pessoas, não consegue levar pessoas a Cristo, porque ao invés de estar com olhos abertos, vendo e procurando quem pode ajudar, ela está preocupada com outras questões que são irrelevantes, como assentar à direita e assentar à esquerda. Enquanto os discípulos estão ali pensando, raciocinando, puxa, mas você imagina ser sentado à direita ou sentado à esquerda? Imagina como que seria. E pessoas ali precisando de ajuda e eles ali raciocinando numa situação dessa. No versículo 46, existe ali um homem que está sendo denominado como Bartimeu. Mas Bartimeu não é nome. Bartimeu significa que ele era filho de Timeu. Timeu é nome, mas Bartimeu não é nome. Bartimeu é filho de Timeu. E como que classifica ele? Ele é o filho de Timeu, mas qual o filho de Timeu? E aqui o texto vai dizer, o cego. O cego. Ele era classificado, esse homem aqui, ele era classificado pela sua deficiência. Ele, ou pelo menos o texto aqui não revela qual era o seu nome. Quando muitas vezes o nome não aparece, mostra que a pessoa não tinha quase que nenhum valor. Ela não era conhecida. Ninguém sabia o nome. Pessoas conhecidas, todos sabem o nome. Mas pessoas desconhecidas, ninguém sabe o nome. Esse aqui era um retrato. Alguém que ninguém sabia o nome. Alguém irrelevante para a sociedade. Alguém que não tinha peso nenhum para a sociedade. Alguém lá jogado no meio do caminho. Quem era? O cego. O cego. O texto não vai dizer se ele nasceu cego, se aconteceu alguma coisa que fez cego. Não fala. Só fala que ele era cego. E pelo fato dele ser cego, ele tinha várias limitações. Uma delas, Levítico capítulo 21. Se ele fosse da tribo de Arão, ele não poderia servir como um sacerdote. Não poderia, porque Deus não aceitava. Lá está dizendo coxo, anão, mutilado, pessoas que têm algum tipo de membro maior do que o outro, ou cego. Não poderia. Poderia comer, mas servir não poderia. Ele poderia ficar do véu para trás no templo. Além disso, ele não poderia.
para que não fosse profanado ou manchado naquela época. Como cego, ele também não poderia ter um trabalho normal. Que tipo de trabalho ele faria sendo cego? Será que ele conseguiria trabalhar pescando? Onde é que ele ia saber como jogar a rede? Será que ele conseguia trabalhar como um agricultor? Como é que ele ia cavar no lugar certo, molhar no lugar certo? Como é que ele ia conseguir colher na época certa, saber se precisa aplicar algum remédio ou não para a planta? Como é que ele ia saber isso, se ele era cego? Então, o fato dele ser cego naquele momento trazia para ele várias limitações. Trabalho, o serviço para com Deus e relacionamento. Ele era cego, não trabalhava. Como é que ele ia relacionar com uma pessoa? Como é que ele ia casar? Como é que ele ia ter filhos? Ele não teria. Tanto que o texto é claro em dizer, versículo 46, que ele estava mendigando. Era a única coisa que restava ele fazer, mendigar. Depender da compaixão e da piedade das pessoas, jogarem para ele ali uma moeda, um pedaço de pão, alguma coisa. Era o que prestava para ele naquele momento. Não tinha mais nada. E ele está ali, naquela situação, à beira do caminho. Jesus passando, os discípulos passando, a multidão passando, e ele ali sentado à beira do caminho, pedindo: preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Mas o versículo 47, para mim, foi um tapa na minha cara. Eu não sei se é para você, mas para mim foi um tapa na minha cara. Porque no versículo 47 diz: e ouvindo, falando Bartimeu, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem, ele era cego. Então ele não viu Jesus e ele nunca viu com seus próprios olhos aquilo que Jesus fazia. Nunca viu um cego recuperar a visão, uma pessoa ser liberta do demônio, um paralítico voltar a andar. Ele nunca viu isso. Mas ele ouvia, porque a fama de Jesus ela se espalhava. Então as pessoas falaram para ele sobre Jesus. E o texto aqui diz que ouvindo que era Jesus. As pessoas ali estão falando: ó, Jesus está passando. Jesus aí está no caminho saindo de Jericó. Quando ele ouve que era Jesus, sem ver nada, ele vai e começa a clamar: tem misericórdia de mim. Por que é um tapa na cara? Porque assim como eu, talvez você também, eu nunca vi com os meus próprios olhos Jesus fazendo uma cura. Nunca vi Jesus aqui em carne e osso e ele curando, expulsando o demônio. Eu nunca vi Jesus. Você tem a igreja, você tem os seus servos, mas você nunca viu Jesus ali. Mas esse homem aqui, ele nunca viu, mas ele teve muito mais fé do que eu. Muito mais fé do que eu. Porque ele nunca viu. E pelo fato de ouvir quem era Jesus e o que ele podia fazer, ele correu para Jesus clamando. Eu sei quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer. Eu sei nas histórias aquilo que a igreja fez, aquilo que os seus santos fizeram, o que aconteceu pelo poder de Deus. Eu sei, mas eu acabo não tendo a mesma fé que este homem aqui. A fé de ir a Jesus clamando. Apenas, como foi dito hoje, palavras. De dizer: eu creio em Cristo, Senhor me ajuda, Senhor por favor me dá uma oportunidade, Senhor me dá força, me dá o Espírito, mas palavras, falta a fé, realmente. E o tapa na cara por quê? Porque mostra claramente a incredulidade do meu coração.
claramente a incredulidade de não fazer como este homem aqui. Ouviu que era Jesus. E ele começa a clamar. E esse termo, clamar, depois você pode procurar no YouTube ou em outro lugar, que é uma palavra que é uma palavra que é grasnar, que é um som específico que algumas aves elas fazem. É um som, você precisa ouvir, é um som realmente parece que está matando a ave. O ganso faz isso, o corvo faz isso, parece que você está enfiando uma faca naquela ave e ela ali está gritando. É essa mesma palavra aqui. Esse homem, das suas forças, das suas entranhas, do seu gemido ali, ele está clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, você é o Messias, sabemos que tu és o Salvador, tu és o esperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Lucas capítulo 18, conta a história, a parábola do fariseu e do publicano. Aí diz lá que o fariseu chega para orar, e aí diz que jejua tantas vezes por semana, dá o dízimo, faz isso, faz aquilo, inclusive não é como o publicano. E aí o publicano também vai orar. E a oração do publicano é ele batendo 3 vezes no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Apenas essas palavras. Tem misericórdia de mim. E aí a conclusão dessa palavra é Jesus dizendo que quem desceu justificado naquela situação não foi o fariseu. Quem desceu justificado foi o publicano, que apenas pediu misericórdia. A Bíblia vai dizer em Salmos que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, não deixará de lado, não rejeitará. Não. Deus dará atenção a um coração quebrantado e um coração contrito. E aqui esse homem, ele clama e começa a dizer, versículo 47, com esse coração quebrantado, contrito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a única, presta atenção, ele toma essa postura porque é a única solução que ele tem. Ele não tem outra solução, ele não tem outro local para recorrer. Ele não tem médicos que vão fazer transplante de olhos, não tem um remédio que ele vai tomar, não existe um óculos que ele vai usar, não existe. A única solução de libertação da cegueira dele é Cristo. Por que nós não clamamos como esse homem clamou? Porque na nossa cabeça nós ainda temos outras soluções que não apenas Cristo. Existem outras fontes de recursos que não é somente Cristo. Talvez, se chegar numa determinada situação, onde o médico falar para nós, olha, você está com uma doença terminal e a medicina não está tão avançada para que descobrisse a cura. Você vai morrer, não tem cura, não tem mais tratamento, não tem mais nada. A sua única solução naquele momento é ou se entregar à morte ou clamar a Cristo. É o que você tem. Mas enquanto tivermos outros recursos, nós nunca vamos clamar como este homem aqui. Enquanto Cristo não for o nosso tudo, nós nunca vamos clamar como este homem aqui. A verdade, a sinceridade, é que Cristo não é tudo para nós. Não é tudo. É parte, mas não é tudo. Se fosse tudo, nós clamaríamos como este homem aqui, que só tinha Cristo. Agora, a multidão, ela está passando, os discípulos estão passando, a multidão ali, e estão vendo aquele homem ali naquele estado. E o interessante é que ele ali, sentado, cego, pedindo esmola, não estava incomodando ninguém.
Não estava incomodando ninguém. As pessoas estão passando. Versículo 47. Ele começa a gritar. Ele começa a falar. Chamando Cristo. Versículo 48. Muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam. Ele ali, no estado que ele estava, cego, ali com fome, vivendo daquela situação, não incomodava ninguém. Ele começa a clamar a Cristo, querendo Cristo, começam a repreender este homem. E se tem uma coisa que Cristo, ele fica indignado, é quando pessoas repreendem outras de irem a Cristo. Olha comigo, volta um pouco, capítulo 10, versículo 13. Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, levavam a Cristo as crianças. Mas os discípulos, olha o que está escrito aí, repreendiam aos que lhe traziam. Os pais, né, os cuidadores, os avós, estavam trazendo as crianças a Cristo. E aí os discípulos, ao invés de pegar as crianças e levarem a Cristo, não, estavam repreendendo os pais. Para que você está ocupando o tempo do mestre? Para que você está trazendo essas crianças? Vai embora, repreendendo. E aí o versículo 14. Vendo, porém, Jesus isto, indignou-se. Indignou-se e disse, deixara vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha a atitude de Cristo com os discípulos que estavam repreendendo de levar as crianças a ele. Ficou indignado com isso. Ele não aceitou isso. Agora, aqui, a multidão, não sei se os discípulos estavam juntos nisso ou não, mas diz o texto que muitos estavam o repreendendo, porque ele estava querendo ir a Cristo. E é o que acontece. Quando a pessoa ela está do seu jeito, como sempre, não há crescimento, não há melhora, não há avanço, não há nada, para as pessoas é confortável. Está tudo bem, tudo ótimo. Basta a pessoa começar a querer mais Cristo, procurar Cristo, ter sede de Cristo, ver que Cristo é a única solução, basta isso, começam as palavras de desmotivação. Começam as palavras de repreensão. Começam as palavras de não dar coragem, incentivo, ânimo. Começa isso. Mas qual foi a atitude dele? Olha o versículo 48. Mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais. As circunstâncias não fez com que ele parasse. As circunstâncias não fez com que ele voltasse de novo à mesma condição que ele estava. Ele sabia que a multidão que estava o repreendendo não iria fazer nada por ele. Nada. Não iria tirá-lo daquela situação. Não iria fazer com que voltasse a enxergar ou começasse a enxergar. Ele continuar na mesma condição, na mesma situação. Mas as pessoas estavam repreendendo. E aí ele começa a gritar cada vez mais alto, ou cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você e eu recebemos palavras de desprezo, de repreensão, de desmotivação, qual é a nossa reação relacionada a isso? O que nós fazemos? Quando ao invés de receber palavras de incentivo, de apoio, você recebe o contrário, o que você faz? Você volta, você desiste, você deixa para lá, não quer mais saber, joga tudo para o alto. O que você faz? Ele clamou ainda mais. Porque, mais uma vez, era a única solução que ele tinha. Ele não tinha mais nada. E ele clama. E o interessante é que nesta circunstância
Nesta situação, versículo 49, ele está clamando, ele está gritando, ele está berrando, e o texto diz, e Jesus parando. Jesus ele está caminhando, e ele está gritando. Jesus está andando, ele está gritando. Jesus está andando, ele está gritando. Jesus para. Jesus, ele para ver o que está acontecendo. E o interessante é isso, que nós às vezes falta-nos fé, falta-nos a confiança de saber que quando nós realmente vamos clamar do fundo da nossa alma, do nosso coração, Deus, Cristo, o Espírito vai nos ouvir. Às vezes oramos, falamos, será que está nos ouvindo? A pergunta é, mas estamos clamando de coração? Jesus para, versículo 49, e disse que o chamassem, e o chamaram. Chama ele aqui. Ele está gritando, ele está berrando o meu nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele som ensurdecedor, as pessoas falando, para, e ele gritando cada vez mais, para, e ele gritando cada vez mais. Jesus para e diz, traze-o aqui. E aí as pessoas, versículo 49, que estavam repreendendo, que estavam rejeitando, diz, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora a circunstância ela mudou. As pessoas repreendiam, agora as pessoas dizem para ele terem bom ânimo. Vai lá, agora coragem, ele está te chamando, vai lá, levanta, vai lá que ele está querendo falar com você. E aí o texto diz que ele lança a capa, ele vai ter com Jesus, e aí o versículo 51 que me chamou a atenção e está me fazendo refletir. Versículo 51, Jesus vira para ele e faz uma simples pergunta, mas é uma pergunta muito profunda. A pergunta é, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Esse homem aqui, ele não pede riqueza, ele não pede felicidade, ele não pede estabilidade, ele não pede aceitação, ele não pede nada disso. Ele pede, eu quero ver. É só isso que eu quero. Eu quero ver. Se Cristo aparecesse hoje para você, cara a cara, frente a frente, e ele fizesse essa pergunta para você, o que queres que eu te faça? O que você pediria a ele? O que você pediria a Cristo? O que queres que eu te faça? Este homem teve esta experiência de estar frente a frente com o Todo-Poderoso e ele perguntar, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça por você? Pede que eu faço. E ele pede, eu quero ver. Eu quero ver. Às vezes nos falta, muitas vezes, um coração quebrantado e contrito. Às vezes nos falta, muitas vezes, uma fé de realmente crer que Cristo quer nos atender. Nos falta realmente a coragem e a disposição de clamar. Nos falta realmente ir a Jesus como o tudo das nossas vidas. E às vezes o problema é que nós nos contentamos em estar mendigando. Nos contentamos e nos acostumamos a essa vida. Ele ali, naquela vida, recebendo dia a dia a sua esmola, e tá bom. E às vezes nos contentamos em apenas
estar da situação que estamos. Vamos ir, vamos prosseguir, e está tudo bem. E ninguém instala e realmente faz como Bartimeu fez. Ninguém faz. Ninguém tem essa disposição, essa coragem de ir, de clamar, de buscar, de enfrentar quem quer que seja e buscar a Cristo. E ir a Cristo apenas dizendo isso: tenha misericórdia, Senhor, de mim. É só isso que eu quero de ti. É só que o Senhor tenha misericórdia de mim. É só isso. É só isso. Era o que ele estava pedindo ali: Senhor, tem misericórdia de mim. É o que ele estava clamando. E aí Cristo vira para ele, olha bem para ele e diz: o que quer que eu te faça? Ele não estava clamando: Jesus, filho de Davi, me dá visão, me dá olhos, me dá um emprego. Não. Tem misericórdia de mim. Só tem misericórdia de mim. É só isso que eu preciso. Misericórdia, compaixão. Se você fizesse um pedido hoje a Cristo, qual seria o seu pedido? O que é que você vai pedir a Ele nas suas orações? Vontades, desejos, sonhos, projetos a serem concluídos. Este homem aqui pediu apenas misericórdia. Repara no texto um detalhe, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Há muita especulação e há muita conversa do que seja de fato esta capa aqui deste homem. Muitos entendem que era o fato dele ser mendigo e era a única coisa que ele tinha, a capa. Assim como o mendigo, às vezes, ele tem uma bolsa, tem uma mochila, é a única coisa que ele tem. Você tira aquilo dele e não tem mais nada. Era a única coisa que ele tinha. E a única coisa que ele tinha, ele larga para se encontrar com Cristo. Para estar com Cristo. Apenas para isso. Cristo manda o chamar. Cristo manda o chamar, estar com ele. E ele nem sabia que Cristo ia dizer para ele: o que queres que eu te faça? Ele apenas largou a capa, ele largou aquilo que ele tinha de valor, ele largou aquilo a qual ele se apoiava, largou aquilo que ele queria, ele largou para estar com Cristo. Você tem essa mesma disposição? De largar aquilo que você é preso, aquilo que você tem como costume, aquilo que você é fechado ali, as 7 chaves, aquilo que você gosta, você está disposto a largar para se encontrar com Cristo? Ou não? Se você não tem essa disposição, lamento, mas você vai ser apenas mais um na multidão. Existiram ali, diz uma multidão, vamos imaginar que eram 1000 pessoas caminhando com Cristo. A história foi contada de alguém que não estava na multidão. Marcos conta a história de alguém que não estava ali atrás de Jesus, mas alguém que viu ele passar e agarrou essa oportunidade. Hoje, eu e você temos a mesma oportunidade de agarrar a Cristo. Ou você pode ser mais um no meio da multidão, o qual está com Cristo, caminha com Cristo. Esse capítulo 11, depois estão lá dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Mas quando vem a cruz, todos fogem. Todos fogem. Mais um no meio da multidão. Atrás das bênçãos, atrás daquilo que ele pode dar, mas não atrás da misericórdia. Hoje, as pessoas estão indo atrás de Cristo pelas bênçãos materiais, mas não apenas por sua misericórdia, porque entende que é um pecador, entende a sua necessidade. Ele foi por isso. E aí, versículo 52, e Jesus disse: vai,
Pode ir. A tua fé te salvou. Um exemplo de fé. A fé dele fez isso. Mas, versículo 52, ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ao invés de ir, ele ficou. Ao invés de ir para a sua casa, ir para qualquer lugar, ele fica com Cristo e segue Jesus pelo caminho. Está disposto? Está disposta a seguir Jesus pelo caminho, ou só receber aquilo que quer e ir embora? Porque tem muita gente que recebe de Cristo aquilo que pede, mas depois vai embora. Já recebi o que eu queria, agora eu vou embora. Ele fica e segue pelo caminho. Para mim, sinceramente, eu preciso crescer em fé. Em fé. Em realmente clamar a Cristo, crendo verdadeiramente como esse homem aqui, que é a única resposta, é o tudo. Não poucas palavras, meias palavras, orar de qualquer jeito, buscar de qualquer jeito, como este homem aqui, um coração quebrantado e contrito. Uma frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a maneira como ele pronunciou esta frase é que fez toda a diferença. A maneira como o publicano disse, Deus, tem misericórdia de mim como sou pecador, é que fez toda a diferença, diz o texto. Nem olhava para cima, olhava para baixo, batendo no peito. Essa atitude, você acha que demonstra o quê? Por isso, quando Jesus disse, vai para o teu quarto e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não é o Pai que te ouve em secreto, é o Pai que te vê em secreto. O seu coração, a sua atitude conta muito mais do que as suas palavras. Você pode orar 10 horas direto, só palavras, só palavras, só palavras. Vazio, seco. Mas quando existe ali lágrimas, choro, tristeza, aí é diferente. Aí é diferente. Chega, irmãos, de ler sobre a fé dos outros. É hora de termos a nossa própria fé. Chega de ler histórias empolgantes de outros. É hora de construir a sua própria história. Chega de ver feitos maravilhosos de muitos. É hora de você fazer esses feitos. É hora de você tomar decisões. Você tomar posturas. Caso contrário, você vai morrer mendigando. Acostumado a uma vida de mendigo espiritual. Vamos orar.